Energia nuclear é sempre um tema polêmico, mas o governo federal quer retomar o programa nuclear brasileiro em médio e longo prazo. O argumento é que, com a gradativa redução do potencial hidrelétrico e a necessidade crescente do uso de termoelétricas, a energia que vem do átomo se torna uma alternativa cada vez mais necessária. O Brasil já tem 2 usinas nucleares e mais uma está em construção. Situadas no município que é um dos cartões postais do país, elas já são motivo de preocupação. É neste cenário privilegiado entre o mar e a montanha, no litoral sul fluminense, que estão localizadas as usinas de Angra 1 e Angra 2. Perto dali, a usina de Angra 3 toma forma. A energia gerada aqui abastece cerca de 3,5 milhões de pessoas. Mas o Ministério Público Federal em Angra dos Reis questiona o local onde os resíduos nucleares ficam armazenados. Até 2007, ano do último levantamento feito pela Eletronuclear, a quantidade de lixo atômico produzida pelas usinas de Angra 1 e Angra 2 era de aproximadamente 3.000 toneladas. Esse resíduo fica armazenado em 2 galpões. São resinas e filtros usados na purificação da água, luvas, sapatilhas, ferramentas e macacões contaminados. Este ambientalista, que atua na região desde 1982, quando o Angra 1 entrou em operação, diz que o volume de lixo atômico hoje deve ser bem maior, já que o último levantamento tem 6 anos. Segundo ele, os depósitos ainda são provisórios. Nós não podemos sair produzindo lixo se não tiver um local seguro para armazenar os lixos que estão hoje já armazenado no solo de Angra dos Reis, no local. Agora, fica uma pergunta, qual o município local que vai querer receber lixo radioativo? Nas ruas de Angra dos Reis, a presença das usinas gera incômodo e insegurança entre os moradores. A gente sempre fica receosa, né, com muitas coisas que acontecem, né, com as chuvas constantes, enfim, tudo que acontece a gente fica preocupado. Eu tenho receio de uma hora qualquer a gente quer abandonar isso tudo aqui e ir embora. O risco fica para nós. Nós vivemos com a situação de risco das radiações ou algumas emergências que pode existir. Medo constante. E só tem uma rota de fuga, né? A Rio Santos ou o mar. Mas mesmo assim, se acontecesse uma coisa dessa magnitude, eu acho que boa parte da população aqui estaria condenada, né? A Procuradora da República em Angra dos Reis moveu ação civil pública contra a CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, a Eletronuclear e a União. Monique Schecker quer que seja apresentado um projeto definitivo para armazenar todo o lixo atômico gerado pelas usinas. Esse lixo ele está sendo produzido pelas usinas em atividade, Angra 1 e Angra 2, diariamente. Com Angra 3 vai aumentar. Então é um problema, é um grande problema que se visualiza no futuro. Né? Isso pode sim colocar em risco essa ideia de ampliação desse programa nuclear brasileiro. Já este representante do IBAMA, órgão responsável pela emissão da licença ambiental, diz que o lixo atômico armazenado de forma temporária em 2 depósitos não representa risco. O lixo está imobilizado, está dentro de túneis cimentados, né? Mas se houvesse um vazamento de água para dentro do recinto e enferrujasse, hoje não é mais em galões de ferro, de lata, e sim plástico. Então, mesmo isso não seria problema. Mesmo que houvesse um acidente que derramasse uma enchente, qualquer coisa assim, não vejo como vazar o depósito de rejeitos. A procuradora rebate essa afirmação. Já na época da ação, visualizava-se ali prejuízos tanto ambientais, né? E aí prejuízos ambientais, em princípio, localizados ao redor da usina, mas a depender do tipo de dano, podendo se estender amplamente, né, caso haja contaminação de lençol freático e tudo, quanto em relação à saúde pública também. Depois da ação civil pública do MPF em Angra dos Reis, a Justiça Federal condenou a União, a CNEM e a Eletronuclear a incluir no orçamento os recursos necessários para a projeção, construção e instalação de depósitos finais de rejeitos radioativos do lixo atômico das usinas nucleares Angra 1, 2 e 3. O prazo é de 1 ano. Nuclear ou não, lixo é mesmo um problema. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma lei de 2010, determinou o fim dos lixões até 2 de agosto deste ano. Até o mês passado, apenas 10% dos municípios brasileiros tinham cumprido a exigência.
E enquanto a solução definitiva não vem, dramas como o vivido pelas famílias de uma comunidade indígena em Roraima não são exceção. O desrespeito e os riscos à saúde provocaram uma manifestação do Ministério Público Federal. No município de Pacaraima, localizado ao norte de Roraima, o lixo era despejado nesta estrada que dá acesso ao local onde vive a comunidade indígena Ouro Preto. Luciano, da etnia Macuxi, é morador e agente de saúde. Ele fala da difícil situação que todos enfrentavam ao viver tão perto de um lixão. A gente sofria bastante, né, com o lixão. Nós temos alunos que na verdade vão para a sala de aula, para a escola, né, e era difícil, né. E quando começou isso aí, a gente sofria bastante, né, indo daqui para lá, na ida e na volta. Inclusive quando chovia bastante, aquele churume do lixão, a gente passava por cima disso aí, né? Então hoje, né, a gente, depois que realmente começaram a tirar o lixão, né, já começou a amenizar mais o que a gente vinha passando, né? A gente sofreu bastante com diarreias, né? Crianças doentes, crianças e os idosos também, né, eram doentes bastante. As péssimas condições de vida dos indígenas da região mobilizaram o Ministério Público Federal na busca de uma solução para o problema. Nós estivemos lá, era um período chuvoso, de difícil acesso, e os índios estavam realmente sofrendo um processo de cerceamento do livre trânsito, porque a prefeitura estava despejando o lixo na estrada. A estrada passa dentro do lixão, ou melhor, foi feito o lixão à beira da estrada e depois ele acabou tomando conta de tudo. Sensibilizado com a situação da comunidade Ouro Preto, o Ministério Público Federal fez uma recomendação à Prefeitura pela retirada imediata do excesso de resíduos da estrada. As alegações foram as de que o lixo atrapalha o trânsito de veículos e põe em risco a vida dos moradores. Fizemos várias negociações e uma delas foi abrir, retirar o lixo, o que foi feito pela Prefeitura, e ela se comprometeu em manter a limpeza do local até a presente data. Posteriormente nós fizemos reuniões lá e acordamos de que a estrada seria removida, seria feita outra estrada, certo? Para evitar esse tipo de situação futuramente, até porque a questão do lixão é uma coisa bastante complexa, Este médico confirma os perigos que essas famílias indígenas enfrentaram vivendo em meio ao lixo. Animais como ratos, moscas, mosquitos, aranhas, escorpiões, enfim, até cobras podem viver lá. Tem abrigo, tem alimento, tem todo tipo de habitat adequado para esses vetores se proliferar. Mas também tem aqueles lixos que representam perigo, como por exemplo substâncias corrosivas, derivadas de baterias, celulares, esses tipos de coisas. Quando entram em decomposição, eles podem causar queimaduras, podem causar irritações na pele e também envenenamento através da pele. Depois da reunião do Ministério Público Federal com a Prefeitura de Pacaraima, ficou acertada a instalação de uma cerca para delimitar a área reservada ao lixo, como forma de evitar que possíveis resíduos sólidos se espalhem à estrada, além de uma possível aplicação de multa para reincidentes e também a realização de campanhas sobre os cuidados com lixo junto com a população. A Prefeitura já tomou medidas no sentido de conscientização da população local para a diminuição do lixo, além de comunicação a diversas empresas para que providencie o plano de gestão de resíduos sólidos. A partir de agora, mesmo minimizada essa situação, é necessário que seja estabelecida uma solução definitiva com a construção do aterro sanitário, o que tem prazo, e essa será a próxima providência a ser cobrada em definitivo. Fizemos a limpeza e estamos também apresentando o projeto do aterro sanitário, onde a Prefeitura está terminando o projeto de engenharia. A Funasa, junto à Prefeitura, já fizemos o plano de resíduos sólidos, já está pronto, e também o recurso que já se encontra na Funasa para se construir.
A seguir, o MPF em Rondônia entra com a ação civil pública para garantir o direito de indígenas a benefícios previdenciários. E as obras de uma via expressa são retomadas em Santa Catarina depois que o Ministério Público Federal conseguiu assegurar a preservação de sítios arqueológicos que estavam ameaçados. Os detalhes você vai saber já já.